Fala galera, aqui é o Lucas Almeida, sou diretor e cofundador aqui da Nexto. Bem-vindos a mais um episódio do nosso What's Next, um programa que a gente está desenvolvendo especialmente para vocês, com as principais lideranças aqui do setor de saúde, para a gente falar um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo e colocar um pouquinho de luz sobre o futuro. Hoje a gente tem um convidado muito especial, está com a gente aqui Fábio Patrus. Olá pessoal, prazer estar aqui, cara, prazer imenso. Muito bom, cara. Obrigado mais uma vez aí por ter aceitado o nosso convite, estar junto com a gente. Eu que agradeço, cara. Uma honra. Muito bom, cara. Bom, gente, eu vou dar um espacinho aqui, Patrus, por favor. Explica um pouquinho para a galera qual foi tua trajetória profissional até aqui, como é que você entrou nesse universo da saúde, como é que tá teu dia a dia hoje. Explica um pouquinho para a galera qual que foi tua trajetória profissional, o que te trouxe aqui. E um pouquinho do que você está fazendo hoje, por favor. Legal, cara. Obrigado, viu? Bom, eu nasci dentro de hospital, né? Minha trajetória profissional toda dentro da área da saúde, apesar de não ser um profissional de saúde. Sou administrador, mas sou filho de médico, sou irmão de 2 médicos, psicólogo, enfim. O tema da saúde estava sempre rondando ali a minha casa e eu achava que tinha, há 20 anos atrás, né, espaço para gestão mais profissional dentro do meio da saúde, né? Eu via meu pai muito frustrado, via meu irmão discutindo como é que ele ia montar o consultório dele, enfim, né? E sem método, sem uma discussão muito assim, muito superficial, né? E eu falava assim, cara, acho que tem espaço para isso. Pensando nisso há 20 anos atrás, né? Quando Sim. praticamente a gestão, né, da saúde ainda era muito familiar, ainda muito artesanal, né? E aí fui para essa área, fui para administração, fui entender que eu queria mesmo saúde depois, né? E aí eu fiz o mestrado na área da saúde, aqui na GV. Legal. Saí de Minas, né? Deixei Belo Horizonte, vim para São Paulo, e aí daqui eu não saí mais. Aí eu comecei no Einstein, passei por 7 anos, tive uma breve passagem em Belo Horizonte para conhecer o mercado de lá e saber se era lá mesmo que eu queria viver, e fiquei 2 anos lá dirigindo um hospital. Vi que não era aquilo, né, no mercado que ainda estava numa estágio muito inicial, e aí voltei para São Paulo, e aí fiquei 15 anos no Sírio-Libanês. E aí o Hospital Sírio-Libanês foi minha grande escola. Eu pude atuar na área de ensino, atuei na área de planejamento, fiquei 9 anos como diretor de recursos humanos, e aí isso bate muito com o que eu estou fazendo agora, né? E na sequência, a partir de uma experiência que a gente fez na área na gestão de saúde dos colaboradores, um programa que a gente criou interno para, de fato, cuidar bem dos colaboradores do ponto de vista da saúde e dar o exemplo, né? Se éramos uma instituição de saúde, a gente tinha a obrigação de saber cuidar dos nossos colaboradores, e isso deu tão certo que virou negócio, virou produto, e aí eu fui montar essa unidade de negócio. No começo tinha 5 pessoas, e eu saí do Sírio ano passado, já com 250 pessoas só nessa área de saúde corporativa. E, enfim, um negócio que virou lá um foco estratégico importante do Sírio-Libanês. E quando eu saí, realmente eu queria pensar num ciclo diferente para os meus últimos, talvez, 15 anos ainda de carreira produtiva. E não pensava em empreender, mas queria uma cultura diferente, queria viver uma experiência ainda com um ambiente empresarial diferente, né? Eu estava muito tempo ligado ali na mesma instituição, né? A gente acaba ficando viciado naquela cultura, né? Então, fui abrindo opções e, basicamente, hoje eu tenho duas atividades principais, né? Uma, eu fui para o mundo da tecnologia. Eu estou tentando, né, conectar a tecnologia com os problemas reais que a gente vê dentro do hospital. Então, eu fiz uma parceria com uma empresa de tecnologia e estamos construindo soluções aí para hospitais. Essa empresa hoje está formada, né? Ela começou com algumas provas de conceito muito iniciais ainda ano passado, e hoje ela está já é uma sociedade, já é uma SA, né, de capital fechado, chama Thalamus, e eu sou o CEO dessa empresa. E o outro braço é conteúdo digital, muito alinhado com a proposta que você está construindo aqui, só que meu tema é liderança em saúde, né? Eu via a dificuldade dos líderes, principalmente os líderes técnicos, né? Os líderes que estão na ponta ali no centro cirúrgico, na UTI, no pronto-socorro, nas clínicas, né? Nos centros diagnósticos,
e a dificuldade que eles tinham mesmo de liderar pessoas, de saber se estavam liderando da forma certa, de usar métodos mais apropriados, que, né, ainda se pensa que na gestão o conhecimento ainda é muito baseado no bom senso, né? Não, eu vou testando aqui, isso é uma coisa muito, né, a gente vai assim com tentativa e erro, e, na verdade, tem bastante conhecimento, tem bastante método, e eu vi essa dificuldade desses líderes em, de fato, se apropriar desses métodos para fazer uma liderança melhor. E aí assumi isso como um tema, isso virou hoje um produto, né? Isso é um conteúdo que eu estou fortalecendo com essa minha imagem, com essa ideia de produção de conteúdo digital em larga escala, com a criação de um método mesmo para a formação de líderes dentro da assistência. Que é aquele método de formação de líderes de alta performance, né? Exatamente, Legal. Exatamente. A ideia é assim, sair dessa ideia só de vídeos de YouTube, né? E só de vídeos superficiais também, né? Vídeos motivacionais, você tem de tudo, né? Você acha bastante coisa, mas muito superficial. E a ideia, eu me juntei com um professor da USP, que é o Mário Marques, que é um professor da FIA, é um cara, inclusive, escritor e desenvolve esse tema há mais de 30 anos na área de competências e de gestão de pessoas, e a gente se propôs esse desafio. Vamos sair do YouTube e vamos criar um método mesmo para ajudar o cara de qualquer lugar do Brasil, né? E é focado em liderança assistencial. Eu estou focado em liderança da saúde. Claro, é aplicável para um líder financeiro? Sim, mas a maioria dos líderes na área da saúde são das áreas assistenciais, né? Porque é um hospital, né? Não é um banco. Claro. Mas por quê? Porque o grande desafio é o líder de formação técnica mudar esse mindset dele para se tornar um líder de pessoas, né? Ele tem um viés muito forte da formação técnica dele, que é fundamental, né? Ele precisa disso, não dá para ele tocar uma área assistencial sem ser um expert naquilo, né? Naquela área técnica, mas para o papel de gestor, para o papel de líder, até dificulta, entendeu? Porque é um mindset diferente. Então, claro, ele precisa fazer uma mudança de chave aí. Então, esse é o meu desafio hoje, que é onde eu estou gastando a maior parte do meu tempo aí. Ah, que legal, poxa, excelente. É uma puta de uma jornada. E é interessante porque, assim, o meu caminho pessoal ele foi um pouco inverso, né? Eu comecei empreendendo, então empreendendo até então, você passou por todo um caminho como executivo e agora está empreendendo. Então, assim, porra, muito legal, porque eu acho que são visões complementares sobre como que a gente empreende, que fase também do momento nosso como profissionais, a gente de fato está empreendendo, então, muito legal. Um ponto aqui do que você trouxe, e aí já tentando caminhar um pouquinho para o nosso papo, que eu vou tentar trazer muito aqui para a galera que está assistindo a gente e tentar extrair o máximo possível de conhecimento da cabeça do Patrus, que é um cara que conhece tudo sobre liderança. Então, acho que explorar bastante o tema de liderança aqui, eu acho que é um pouco do foco do papo. E já entrando um pouquinho acho que na primeira pergunta que eu queria endereçar aqui contigo. Você comentou sobre as lideranças, elas naturalmente caminharem uma escadinha técnica, né? E aí isso acontece, eu acho que não só na saúde, mas a gente como empresa de tecnologia para a área da saúde vive isso também na tecnologia, que é a pessoa fica cada vez mais competente dentro do arcabouço técnico, né? E nem sempre a pessoa mais competente tecnicamente é aquela que vai ser o melhor líder para um grupo de pessoas que tem que desenvolver um papel técnico na operação. Então, pensando um pouquinho aí sobre o que você tem de experiência, o que você está enxergando do público com quem você está conversando hoje, quais são esses principais desafios que as lideranças na saúde estão tendo, assistenciais ou não, mas assim, que de fato você está vendo, tem muito gap aqui, é onde eu estou focando trabalhar, que eu acho que onde tem maior mato alto ali para a gente começar a cortar e conseguir entregar de fato ferramental para essas lideranças performarem melhor no dia a dia. Ótimo, cara, excelente pergunta. Eu acho que é isso mesmo, né? Assim, eu acho que os líderes, o fato deles terem a competência técnica já é um excelente começo, né? Assim,
a competência técnica dá a eles o reconhecimento que eles precisam perante os pares, perante a equipe, né? A equipe demanda essa qualificação técnica para interagir mesmo, não adianta. Não adianta, eu posso ter 20 anos de experiência na área de gestão, eu não me contrataria para ser o chefe do centro cirúrgico, porque a primeira pergunta que o médico ia falar, olha, eu posso usar aquela sala maior para minha cirurgia? Eu ia falar assim, você que sabe, cara, tipo... Usa aí, né? Usa aí. Ou então, Usa assim, aí. qual é o equipamento que você sugere para o ano que vem? Eu falo assim, equipamento? Eu acho que o robô, tem uns robôs legais aí. Tem que ser técnico, tem que conhecer o que faz acontecer aquela unidade, a operação, o dia a dia daquela... Então, isso é fundamental, é uma competência que não dá para abrir mão. Tá. Só que quando ele vai para o mundo da gestão, quando ele assume o papel de líder, o primeiro problema é que ele acha que ele, como líder, é o melhor técnico. Ele acaba entendendo que ele passa a ser um técnico sênior plus, entendeu? Assim, é o cara que assume um papel de destaque como técnico. Tá. E o chefe dele acha que é isso, porque o chefe dele também foi assim. Ele foi alçado lá por conta disso, né? E o chefe dele confunde a liderança que ele tem técnica, porque ele de fato conhece daquilo, como sendo liderança, né? Como sendo o suficiente para ser líder. Para ser líder, porque a equipe gosta dele, ele é respeitado, né? Ele interage super bem. Então, confunde isso com a liderança completa. E o que acontece, que eu vejo claramente, é assim, ele toca muito bem aquele dia a dia. Né? Então, ele consegue responder qual equipamento que nós vamos comprar, qual vai ser o orçamento do ano que vem, onde que tem desperdício para a gente reduzir. Ele toca, ele sabe quantas pessoas eu preciso, que tipo de profissional, ele seleciona as pessoas. No mundo técnico, na operação, ele vai bem. Né? E o problema é que quando você pede para ele fazer isso e transformar, ou seja, pensar o dia a dia e pensar o futuro. Né? Então, começa a dar um nó, e a gente vê isso claramente, e eu vi isso a minha carreira toda, quando você fala assim, cara, você já parou para pensar o que você vai deixar aqui de legado daqui a 2 anos? Porque eu só vejo você respondendo a ouvidoria, resolvendo um problema de médico, transferindo o paciente de lá para cá. Outro dia eu vi você correndo na farmácia para pegar um medicamento de urgência, porque não tinha ninguém para ir, você foi lá, atravessou a rua e trouxe. O que você vai contar para daqui a 2 anos... para um próximo líder que você tem aqui. Que você resolveu o problema pra caramba. Que você foi indispensável durante aquele período de tempo. Mas, de fato, o que aconteceu, né? Exato. O que ficou ali Exato. de processo, de ferramenta, de novas lideranças. Exato. O que você deixou de legado aqui? Eu trouxe muito medicamento de urgência. Eu fui 300 vezes na farmácia. Eu consegui emprestar muito equipamento do meu hospital vizinho aqui que eu precisava e estava faltando. Exato, exato. E ele, como ele é um cara técnico, ele acha que ele é o melhor resolvedor de qualquer problema, entendeu? Tá. Então, e é tão simples quanto isso. Quando você deu um exemplo do equipamento, é emblemático, assim. Eu já vi essa cena várias vezes. Putz, está faltando equipamento lá, a engenharia falou que não tem para repor, não sei o quê. Putz, está faltando? Puta, ele sai da reunião dele, que ele, em tese, estava discutindo um pequeno processo para deixar algum legado um dia, né, para dar um salto de um indicador, para melhorar a experiência do cliente, ou para comprar um sistema novo. Ele sai daquela reunião, não, peraí, gente, desculpa, eu tenho que resolver um problemaço aqui, está faltando equipamento, está entrando uma ambulância aqui, desculpa, hein? Acha que isso é desculpa legítima. O colaborador passa o caso e ele pode deixar, esse é meu papel, entendeu? E ele fica, peraí, eu tenho o telefone do chefe do 9 de julho, não, eu tenho o telefone do chefe do Oswaldo Cruz, puta, esse não atendeu. Ele fica ali 1 hora e fala, resolvi, tá vendo? Chega em casa e ainda fala assim, cara, tá vendo? Hoje eu resolvi um pipinaço, sou o cara. Meu chefe, assim, fiz valer cada real do meu salário, entendeu? Porra, do caralho. E acha que é isso mesmo. E aí ele se surpreende quando o chefe dele chega e fala assim, olha, eu entendo que você foi buscar o equipamento, mas e aquele sistema que você ficou de implantar? E a meta que tinha a ver com o nosso bônus, né? Porque você está no bônus e eu estou também. E aquela meta lá que a gente falou que ia mudar o NPS de tanto para tanto. Então, mas sem equipamento, né? Sem pessoal, sem não sei o quê, fica difícil. E acha que o problema é com o chefe, entendeu? O pior é isso, né? Então, assim, essa cena é emblemática, assim. Você poderia fazer a mesma coisa, sai da reunião e fala,
cara, tá faltando equipamento mesmo? Puta, foda, hein? Putz, sério, hein? Só tem... Putz, você já viu na engenharia? Já, não tem. Faz o seguinte, vou te passar aqui, ó, o contato do chefe da UTI do Tananã, o contato do chefe do Tananã, fala em meu nome, você vai ligar para os 3 aqui, com quem você conseguir falar, você conta o caso, passa, explica a sua necessidade, a sua urgência e pede o equipamento, beleza? E aí você faz a ponte com a engenharia manda buscar. E você volta para a reunião, entendeu? Aí o cara vai, termina a reunião, cara, consegui. Porra, sério? Você conseguiu? Puta, fantástico. Legal, né? Você viu que bacana? Você foi lá, pô, eu tive que treinar um pouquinho, ver como é que eu ia me apresentar, então, gostou da... Puta, gostei. Fiquei feliz que resolveu. Então, vamos fazer o seguinte, junta agora você com o Lucas e tem mais o... Qual que é o seu nome? Mais o Rodrigo, e nós vamos fazer o seguinte, cria uma propostinha de um convênio, sim, coisa simples, tá? Assim, olha, os equipamentos que a gente precisa mais, os que a gente tem aqui disponível e tal, e a gente vai fazer um convênio com 2, 3 hospitais que estão aqui na região, para a gente não ter que ficar nessa correria toda vez que quebra de um equipamento, entendeu? Pô, sério? É, cara. E aí você faz o seguinte, eu tenho reunião segunda-feira, 7 da manhã com o meu chefe, eu quero você indo lá mostrar, eu vou te dar 10 minutos da reunião, faz lá um draftzinho com o Rodrigo e o Lucas e traz para mim, a gente vai apresentar lá, falar que foi ideia sua, que você que teve a ideia, claro que você não vai esperar que ele faça a política, né? Mas ele faz um draft, você dá o reconhecimento, dá visibilidade para ele fica ele fica com mérito, você empodera a pessoa. Se empodera, ele vai ter que estudar, falar assim, pô, deixa eu ver se tem algum jeito, algum convênio firmado, vai ter que pesquisar alguma coisinha, tá aprendendo enquanto isso, né? E você continua a sua reunião, entendeu? Assim, podia estar pegando fogo lá. E você vai resolvendo pequenos problemas do dia a dia, de modo que, pouco que seja, que o líder se libera, e não precisa ser muito, né? O líder tem que estar quando a coisa pega. Não estou dizendo para ele simplesmente sair da operação. Mas o pouco que ele consegue liberar com as coisas do dia a dia é o tempo que ele precisa para poder pensar o sistema que ele vai entrar, se ele vai informatizar, se não vai, como é que ele trabalha com os médicos para mudança de comportamento, que é de mais médio e longo prazo, entendeu? Então, pensar o dia a dia, ele precisa contar mais com a equipe para isso e ele ser o cara para pensar a transformação. E eu vejo que eles não conseguem fazer essa mudança de chave, porque eles não têm método para sair dessa... É meio que um ciclo vicioso ali, entendeu? É uma mudança de comportamento que precisa acontecer e mudança de hábito é difícil, né? A gente tem intrinsecamente, biologicamente, uma barreira para mudar comportamento. E é muito difícil. E precisa de repetição, precisa de estímulo, de incentivo. E é um processo de mudança lento. Então, eu estou entendendo, então, que a metodologia e o trabalho que você tem feito é para poder tirar o cara de dentro dessa caixinha do modus operandi da operação ali do dia a dia, do foco na urgência, no apagar incêndio. Exato. E ter uma visão de liderança que, cara, eu preciso ter um tempo reservado aqui para olhar legado, processo, ferramenta, treinamento, construção de novas lideranças. É isso. E, de fato, preparar. O Círio é uma super escola nesse sentido, né? O Círio mas assim, cara, eu acho que assim, a gente ainda tem espaço, assim, em praticamente todas as instituições, assim, porque ainda a liderança maior entende que é um pouco disso mesmo, entendeu? Cara, vai resolvendo problema aí e às vezes criam outras áreas para pensar futuro, entendeu? Então aparta o futuro do presente, então fica um negócio meio esquizofrênico. Mas eu não acho que é só o desafio de mudar comportamento, não. Eu acho que é o desafio... Porque, assim, para ele mudar o comportamento, ele tem que achar que isso é um problema, entendeu? Tá. Tem uma parte de reconhecer que, de fato, isso é um problema. Exatamente. De reconhecer que isso é um problema. Eu preciso dizer para ele assim, cara, faz conta que seu hospital foi comprado hoje. E o novo CEO, e eu já... Teve um caso desse, o Álvaro, um desses meus alunos aqui, um dos alunos. Ele falou, meu hospital foi comprado, em 30 minutos eu estava com o novo CEO... De repente era da Redditor, que é de um grupo, né? Tá comprando aí quase todo ano um tanto. E aí eles chamaram ele, falou assim, olha, o chefe que era o dele, né? Falou assim, olha, legal, tal, vem aqui, tá, eu quero te apresentar o CEO, que é agora do grupo, que vai ser o CEO que vai ficar aqui. Em 30 minutos ele já estava na sala do CEO. Qual que foi a primeira pergunta do CEO?
Pô, prazer, cara. Você é o chefe do PA, né? Sou eu mesmo. Me conta aí, 5 minutos, o que você fez nos últimos 2 anos, o que você pensa para os próximos 2? Travou. Tela azul. Exatamente. Famoso tela azul. Exatamente. A grande maioria olha para isso e fala assim, cara, eu não estou preparado para essa pergunta. Assim? Peraí, deixa eu... Não. Então, entendeu? Meus indicadores, eu estou construindo... Vai ficar no gerúndio, entendeu? Sim. Ele vai ficar um cara de call center, né? Estou fazendo, estou trabalhando, estamos pensando. É isso. Porque ele não acordou para isso. Então, assim, eu tenho que primeiro despertar para isso, cara. Acorda para isso, porque só o presente não dá conta mais. Você só fazer o toca-toca, tudo bem, é legal, é necessário, mas não tem outra pessoa para fazer a transformação, porque é o seu pedaço, né? A sua loja, né? Você é o dono da casinha do pronto-socorro, o dono da casinha do centro cirúrgico. Não adianta eu chegar para o cara de tecnologia e falar assim, agora vai lá e transforma. É você, cara. É você que vai fazer o seu time se engajar naquilo. Não adianta. Pode vir um sistema de qualquer lugar. Só vão usar aquilo na potência que a solução vai dar, né? Se você, de fato, trouxer o seu time junto. Então, em última instância, é você, né? Você vai ter apoios de todo lado, mas... E aí ele tem que perceber que isso é necessário para depois ele falar, cara, preciso de ajuda para dar esse salto, entendeu? Entendi. Tem um desafio antes do comportamento aí, que é entender que isso é um problema ainda, porque não muda porque, de alguma forma, tem um conforto que mantém as coisas mais ou menos como estão, né? Muito bom, cara. Puta, excelente. Acho que você traz uma experiência, a gente brinca, chama de experiência epitelial, né? Que é o famoso sentiu na pele, né? Doeu. Isso é verdade. Então, assim, uma coisa que eu queria abordar um pouco contigo, a gente está sentindo que o perfil também dos profissionais que estão trabalhando na saúde tem mudado. Não só porque o pessoal que está vindo das escolas de saúde também estão vindo com uma cabeça diferente, às vezes não querendo obedecer o ciclo natural de desenvolvimento na saúde, que tem um prazo, que tem... Então, a gente está vendo muita gente aí, mais recentemente tiveram notícias de estudantes de medicina indo contra as jornadas exaustivas de plantão, etc. Então, assim, existe um novo público aí, um novo grupo de profissionais que está entrando no mercado de saúde com uma cabeça diferente. E a gente também tem várias instituições de saúde tentando dar uma chacoalhada dentro do universo da saúde, colocando profissionais não da saúde, que não têm experiência dentro do mercado de saúde, para tocar em áreas estratégicas. Às vezes você coloca um CFO que não é da saúde, nunca entendeu de fato como priorizar investimentos dentro do setor de saúde. Você coloca alguém que está tocando TI, processos, que também não conhecem de processos hospitalares ou de processos de saúde de uma forma geral, que estão entrando dentro desse setor. Evidentemente que tem um período de adaptação, eles estão tentando descobrir o mais rapidamente possível como sentar na cadeira de fato e começar a tomar uma decisão que faça sentido. Mas tem um universo de mudança, tem um público novo que está entrando, de gente nova com cabeça diferente, tem gente vindo com cabeça diferente de outros setores para entrar na saúde, até com nível de senioridade bem elevado. Cara, como é que a galera que já está na instituição começa, assim, se adapta a esse novo movimento que está acontecendo, de muitas mudanças? E como é que você enxerga essas mudanças para os próximos anos? Isso é realmente uma tendência? As instituições de saúde tendem a replicar esses modelos que alguns grupos já estão montando, de trazer gente de fora? E como é que você vê daí junto com o desafio de quem já está lá para absorver toda essa mudança que está vindo? Boa, cara. Mega, assim, é só mais uma pressão no meio do caldeirão de pressões que o líder está passando, né? Sem dúvida, a equipe dessas pressões, assim, e provoca muito o líder, né? Porque o jeito de ver o mundo, né? O jeito as suas crenças, a forma como ela foi educada é totalmente diferente dessas. Em geral, os líderes têm lá um pouco mais, né? Estão nas gerações um pouco mais anteriores, né? Até porque na assistência ainda tem um certo cuidado, assim, esse conservadorismo, que é bom, né? De valorizar a experiência, né? Então, em geral, esses líderes que estão na assistência ou que estão
na operação, né, que estão ali naquele dia a dia da operação, são mais sêniores, né? Não tanto, mas tem lá pelo menos uma geração ou duas na frente da maioria da equipe, né? E aí já tem uma diferença grande, né? E eu escutava muito assim a coordenadora falar, pô, mas essa meninada aqui nem terminou o período de experiência, já está me pedindo folga no sábado. Pô, essa molecada não quer nada com nada. E não entende, né? E fica querendo que eles pensem do jeito que ela pensava, né? Poxa, eu levei 2 anos para ter um espaço para falar com o meu chefe, para pedir, quem sabe, um sábado, né? Então, assim, filho, isso foi no seu tempo, né? Isso foi há 10 anos atrás. E não é tanto tempo, mas já é um tempo que faz diferença. Então, não tem jeito, é um novo dado de realidade. Ela tem que se ajustar, ela tem que entender que são outros valores, são outras expectativas, outra velocidade de expectativa, né? Eles querem a promoção. Exatamente, em 1 ano, ele tem que se ajustar a esse dado. Não adianta querer mudar a realidade. Isso é um dado de realidade, eu acho que vai permanecer, vai ficar cada vez mais, né? Então, quem tem filho pequeno sabe, né? Não tem assim, não pode porque não pode. Não pode por quê? Não, mas quem dá a última palavra sou eu. O quê, pai? Última Como palavra? É que é? O que é a última palavra? Nem entende esse negócio de o que manda aqui sou eu. Que manda aqui? Não entendo, pai. Qual que é a lógica? Esse negócio de mandar aqui, cara, não é do meu tempo. Não. Assim, eu não entendi. Eu literalmente não entendi o que você está falando. Então, são outros parâmetros mesmo. E aí ele tem que lidar com mais diálogo, ele tem que aprender a construir relações de confiança sobre esse paradigma, né? Sobre essa visão de mundo, não sobre a dele, né? Então, é uma pressão que está ali. A outra é essa profissionalização que também acho que é irreversível, né? E aí eu também concordo um pouco que a saúde ficou muito protegida, né? Com esse olhar, mas o gerente da hotelaria tem que ser de hospital, porque, cara, o gerente de hotelaria ele vai cuidar do ambiente, vai cuidar da recepção, vai cuidar do estacionamento, vai cuidar eventualmente do call center. Por que eu não posso trazer um cara de hotel? Né? Assim, ele é da hotelaria, ele não é do centro cirúrgico nem da UTI, né? Então, ele entende de ambientação, ele né? Não é muito difícil. De serviços que estão relacionados à hotelaria, né? Quer dizer, que é de fato, você dá suporte para o paciente, para a família, etc. Então, assim, cuidar da parte facilities ali. Então ele tudo bem, ele vai precisar de algum apoio, alguma coisa que é mais específica, que só tem no hospital, mas ele entende do conceito, e ele faz até às vezes muito melhor do que quem só viveu de hospital, porque ele traz outras referências, né? Então, essa coisa que eu ouvi muito, não, mas como é que traz um cara de call center que não é de call center de hospital? Eu falei assim, oi? Né? Em vez de agendar compra de cartão, vai agendar, não é uma agenda, né? Em vez de comprar um cartão, sei lá, de crédito, vai comprar um exame, né? Então, é acolhimento, é atendimento, é script, né, tempos de atendimento. Então, mas acho que era esse mecanismo de proteção mesmo, de preservar ali o status quo, de preservar ali os espaços que eram até então exclusivos para profissionais da saúde. Que é uma bobagem. A área assistencial é uma coisa, lógico. O resto todo, financeiro, se vier de outras áreas. Agora, o que precisa de parte a parte? Entender que não são 2 mundos diferentes, né? Assim, o CFO tem que entender que ele precisa da assistência para poder entender como é que ele, né, que tipo de investimento que faz mais sentido e tal. E o cara da assistência precisa entender que ele não fecha o mundo sozinho dentro da assistência. Ele precisa entender que ele tem que dialogar com uma lógica financeira, existe um processo orçamentário, existe... Então, acho que é um pouco isso, porque como são áreas de conhecimento e de formação muito distintas, né? Acaba que esses mundos ficam isolados mesmo, né? Assim, tanto que é comum você ouvir na assistência, falar assim, não, o pessoal lá da administração falou não sei o quê, lá da administração? Mas você não é gestor? Você é o quê, então? Não, eu sou da assistência. Não, mas você é o líder. Não, mas aqui é assistência. Mas o pessoal lá da administração parece que é outra empresa, né? E assim, lá embaixo na administração, então, eles ficam, entendeu? Ficam decidindo essas regras.
quando ele é parte do sistema Sim. de administração da organização, né? Mas ele faz isso como uma forma também de se blindar, né? Inconscientemente, né? Mas, sei lá, acho que de proteger mesmo o espaço de poder. No limite, né? Eu tenho uma amiga minha, uma consultora, que falava assim, no limite, quando você for aprofundando, você vai entender que são tudo espaços sociais. E como espaços sociais são espaços de disputa de poder o tempo todo, né? Poder e recurso. Poder e recurso. Então, tudo que ameaça o meu espaço, meu recurso, meu poder, minha abrangência, sem consciência disso, eu vou falar, não, isso aí não tem nada a ver, entendeu? Isso aqui não... Melhor não, vamos para outro caminho. Exato. Então, assim, em primeira instância, as pessoas tendem sempre a... Então, vai criando esses mundos, né? E o hospital é um mundo completamente cilado, né? Assim, e aí não é só gestão e assistência, é dentro da assistência, é enfermagem com a farmácia, é nutrição com... É cilado porque são subespecialidades muito marcadas, né? E que também lutaram muito para ter seu espaço, né? Pensa, a farmácia, quanto tempo ela levou para começar a pensar em farmácia clínica, né, para poder ir lá e conversar com o médico, né? Ela ficava lá no subsolo, lá simplesmente fazendo a dispensação, né? Separa os medicamentos e não me amola, né? Não me enche. E aí demora para elas conseguirem ganhar um espaço, interagir com o médico, ganhar a respeitabilidade do time assistencial. Então, porque é isso, tem muito cuidado, muito zelo ali para você não perder o seu espaço dentro do contexto ali do cuidado, enfim, né? Dentro do seu espaço de manejo mesmo, né? Da sua atuação. Tá muito claro. Eu vejo muito isso, acho que nas interfaces que a gente tem aqui no dia a dia, a gente nota isso, até quando a gente está colocando os nossos projetos para rodar, a gente ainda sente que existem alguns silos, alguns espaços ali de controle de algumas pessoas, e até o fato de a gente trazer, às vezes, tecnologia nova, assim, existe às vezes algum nível que a gente sente, não é algo explícito. A gente sente pelo comportamento na reunião, pela forma como às vezes sonega um dado, e pô, a gente tá aqui para te ajudar, a gente não tá aqui para te expor. Óbvio que no final do dia talvez alguma coisa seja exposta, porque a gente tá ali olhando os processos de fato. Sim. Tirando uma coisa que era feita com algumas fotografias, passamos a ter um filme completo de monitorar o hospital em tempo real, mas o objetivo é melhorar a qualidade da assistência, melhorar a segurança ao paciente, reduzir desperdício, etc. Então, a gente sente que também tem uma proteção, né, nesses espaços de poder, como você chamou, né? Aqui sempre foi assim, eu sempre dominei isso muito bem. E, cara, qualquer mudança aqui me coloca numa situação de desconforto absoluto e eu posso perder os instrumentos de controle que eu desenvolvi até aqui para me manter nessa posição, de certa forma, confortável e tal. E aí a pergunta para ti, que é o especialista, quer dizer, essa é a situação que a gente está encontrando no dia a dia. Essa pessoa que tem esse conjunto de comportamentos, ela está perdida? Ela vai ser demitida? Ou qual que é o caminho para essa pessoa se reinventar? Porque no final do dia ela não está ajudando na transformação, que a saúde, ela vai, assim, o mercado vai impor. Ou ela vai se transformar ou ela não vai estar mais nesse mercado. Isso é um fato. Os próximos 2, 3 anos ali, ela vai estar com a corda no pescoço. Como é que as instituições estão ou não estão preparadas para esses movimentos que de fato estão acontecendo? E como também, acho que boa parte da audiência aqui também é pessoal que está trabalhando na assistência, são líderes de saúde. Cara, se a pessoa está se reconhecendo nessa situação ali, o que ela pode fazer? Eu brinco, né? Assim, o hospital grande, né? Os grandes grupos estão comprando, né? Então, assim, se o seu for comprado, mexa-se, porque esse grande grupo vai vir com uma baita de uma estrutura, né? Se você não for comprado, e aquele cara fala assim, não, eu vou resistir bravamente. Cara, você vai ter que ser 2 vezes mais criativo, porque você vai ter que comprar o quimioterápico competindo com o cara que compra... 10 vezes mais que você também. 10? Tem um desses grupos aí que está entre os 3, 4 maiores compradores de quimioterápicos do mundo.
É coisa assim... É assustador. É gigantesca, porque o Brasil é de proporções, né? Então, como é que você vai competir com um cara desse? Se você não consegue comprar mais barato, você vai ter que ser criativo para reduzir em outra linha, porque a operadora vai comprar, eventualmente, de quem tiver a melhor combinação custo-qualidade, enfim, aí tem a história do valor e tal. Então, de qualquer forma, você vai ter que se mexer. E, assim, tem que ser já. Não tem assim, cara, acho que eu preciso pensar nisso. Seu hospital já foi comprado. Então, assim, por quê? Porque é uma formação de média e longa duração. Não é um negócio que você fala assim, eu vou aprender a usar o PowerPoint e tal, vou melhorar minhas apresentações. Não se trata disso, né? É aquela mudança mais... Tem essa coisa do comportamento, mas tem um caminhão de métodos, né? Você tem que se apropriar dos conhecimentos da tecnologia, você tem que saber o que existe em termos de tecnologia para você poder aproveitar isso, né? E, assim, é você chamando a tecnologia, não é a tecnologia falando assim, olha, achei mais um cara aí, ó, recebe os caras aí, porque agora eles vão implantar aí, tá? O quê? É o contrário, né? É você sendo líder desse processo, é você buscando o mercado e falando assim, ó, tem uma solução aqui que eu acho que vai resolver um gap que a gente tem hoje na operação aqui. Isso deve economizar, eu já pedi para eles fazerem um case com a gente aqui, deve economizar cerca de tanto. Então, essa mudança de mindset, ela é mais lenta, né? Então, não só o mindset leva tempo, como tem muito conhecimento para ele adquirir, que ele está meio adormecido, eu acho que tem muitos que já estão acordando, mas não é só nem no campo da liderança, no campo da tecnologia, no campo das novas metodologias, né? Ele tem que entender o que é o ágil, né? Não adianta chegar um cara e falar assim, agora nós vamos montar um squad aqui. Eu falo assim, o quê? Squad? Squad. Squad. Um squad. Do ágil. Ágil? Mas eu já sou super ágil. Então, não adianta. Ele tem que se apropriar disso, não a ponto só de saber que existe, né? Não é só ler a revista Exame. Ele tem que se apropriar disso para quando ele sentar numa conversa, ele poder contribuir. Né? Então, não é de um dia para o outro. Então, assim, tem que começar já. Não tem... Se você está vendo a gente aqui e está se encaixando nesse tipo Olha lá a dica aí, já aproveita, patrão, já fala aí como é que é a receita do bolo. Eu vou olhar para você aqui. Ó. Se você está nessa situação, eu acho que tem que começar a se mexer já. Mexer já, né? É igual aquele cara que descobriu que tem diabetes, tem não sei o quê, nunca fez exercício, e assim, o médico fala assim, filho, ó, você está com 52 anos, você vai esperar ter o segundo infarto para começar a se mexer ou você vai, né? Ou, sei lá, alguém que teve né, uma crise hepática, você vai parar de beber agora ou você vai querer esperar o segundo, ou isso vai ficar crônico, né? Deixa de ser agudo, vira crônico. Então, eu acho que é um pouco isso, porque o setor saúde, desde 2015, quando começou a entrar capital e de fato, ao mesmo tempo que está em crise, quem entende a crise fala, pô, isso aqui é oportunidade, né? Porque se está em crise, se eu tirar o desperdício, né? E se eu melhorar essa relação e conseguir montar uma proposta um pouco melhor para todos, cara... E já dá resultado na crise, imagina se eu conseguir sanar um pouco desse desperdício que está aqui e dessa ineficiência que está aqui, né? Então, o povo vem com tudo, né? E veio mesmo, né? Eu acho que foi o setor aí dos últimos 10 anos que teve um nível de investimento importante e que vai continuar. Eu acho que ainda tem muito espaço, porque ainda tem muita ineficiência. Onde tem ineficiência... Quem olha fala assim, opa, se eu vier como CFO de um banco e olhar para isso aqui, putz, se eu já consegui tirar... exatamente, eu já consegui tirar o mato em outros setores mais difíceis, na saúde não vai ser diferente, né? Porque nunca ninguém olhou com tanta profundidade, né? Como está olhando agora. Boa, e aí eu queria pegar um gancho, saindo até um pouquinho do script aqui, mas eu acho que puxando um pouco sardinha e talvez tentando pegar um pouco dos teus insights para... Tem uma parte aqui do público que também a gente atinge aqui, que são empreendedores na área da saúde ali, principalmente health techs, empreendedores de health techs que estão olhando o conteúdo e que, de certa forma, querem trazer alguma coisa para reflexão. E aí, trazendo um pouquinho de uma dor que
que a gente vive na Nexto, mas eu sei que tem várias outras empresas que também vivem isso no dia a dia, que é essa mentalidade um pouco resistiva. E aí, quando a gente foi conversar na tua live algumas semanas atrás, eu lembro que você fez a seguinte provocação. Cara, não deveria ser a startup que faz um super esforço para poder se aproximar da liderança em saúde e tentar mostrar o seu produto, tentar validar ele no dia a dia, mas a liderança também deveria estar aberta e pesquisando e procurando. Às vezes, o movimento contrário, às vezes e aí a gente abordou um pouco isso, sobre estar preso na operação, etc, etc, mas muitas vezes a startup está lá com uma solução, ela está com uma ideia de resolver alguma dor, algum problema ali que a instituição de saúde está vivendo, e ela tem dificuldade de encaixar o melhor caminho, o roteiro dentro da instituição. E normalmente é uma nuvem enorme de profissionais, você fala com um que joga para o outro, que joga para o outro, e aí no final do dia você já falou com umas 10 pessoas diferentes, você não sabe quem decide o quê, quem faz o quê, e no final do dia qual que é o processo que deve ser seguido. E da nossa experiência, eu acho que foram poucas as instituições, acho que a gente conta nas mãos, né, Rodrigo, de fato, quantas têm um processo estruturado para falar com as startups. Você tem algumas que têm uma área de inovação aberta, tem enfim. Mas no limite, às vezes até as áreas de inovação aberta nem sempre tem um roteiro muito bem definido de como experimentar, testar e colocar isso na agenda das lideranças da instituição para priorizarem isso um pouquinho no espaço da agenda. E aí, eu acho que tentando pegar um pouco da sua dica, assim, de como é que quem está desenvolvendo tecnologia, que approach esse pessoal tem que ter para tentar quebrar um pouco esses silos e essas barreiras dos profissionais que estão mais resistentes à inovação. Seja por medo de mudar o status quo, de perder poder, etc. Como é que você, que agora está um pouquinho vivendo do outro lado também, né? Como é que você daria, que dica você daria para navegar melhor esse cenário? Uma super pergunta, né? E tem vários jeitos de olhar, né? Assim, acho que a primeira coisa que me vem à mente, assim, é a educação, né? A gente tem que investir mais em formar esses líderes também no tema, né? Então, ainda é um tema meio elitizado, né? É um negócio assim... e aí tem os que fazem bobagem, né? Cria uma área... não, tem que ser apartada, porque a cultura da organização vai detonar a cultura da inovação. Então, criam... Em vez de criar uma spin-off, uma coisa completamente diferente, não. Cria um predinho separadinho e lá tem chopinho, lá tem... Lá tem tobogã colorido, tem mesa de ping-pong, piscina de bolinha. Exato, churrasqueira. Olha. Que vira vaso, né? Porque ninguém usa. Aí acaba virando suporte de... Então, isso aí, eventualmente, até afasta mais, né? Porque vira um negócio da inovação de elite mesmo. Então, sim, esse cara que está lá no dia a dia, a própria organização erra do jeito que encara o tema, né? E eu acho que, assim, é falta de... É do processo de profissionalização mesmo, né? Assim, eu acho que talvez as empresas estejam mais estruturadas, mesmo as que são startups, porque elas já têm um mindset mais moderno, mais estruturado, mais... né? Sabe como, né? Tem pelo menos aqueles processos básicos ali bem organizados e inova, né? Já tem esse DNA da inovação mais incorporado, e os hospitais não, né? Então, tem um choque cultural mesmo, né? Vai bater lá e vai falar assim, não, mas espera aí. Primeiro, eu não tenho processo disso, ou se eu tenho, quem tem, depois acaba ficando com a mesma cultura do hospital, então aprende errado, né? Porque fica igual ao hospital. Então, acho que tem tempos diferentes, né? Eu acho que as startups estão num tempo mais prontas e mais, do ponto de vista da gestão, mais desenvolvidas e mais com mindset mais preparado, e aqui aquela confusão e eles tentando atirar e ver, né? Acaba que vão atuando onde tem mais pressão, onde está mais... E eu acho que é muito mal resolvido mesmo, assim, esse conflito mesmo. Puxa, eu inovo, invisto,
peraí, mas qual que é o retorno desse? Peraí, mas você está falando em retorno? É para inovar? Não dá para falar em retorno agora. Não. Aí vem o CFO, né? Como é que não dá para falar em retorno? Eu quero saber o retorno. Tá bom, a gente monta uma planilha, mas a chance dela ser real... Retorno não vamos dar, uma planilha vamos fazer. Exato, é perto de zero. Eu posso fazer aqui vários cenários e tal, aí fica perdendo um maior tempão no cenário, não testa nada, não vê se deu certo, podia fazer com um pilotinho, né? Usar o próprio know-how das startups, né? Cara, vamos pilotar, não tem que integrar dados, não tem que fazer nada, me dá um banco estático, ou então me dá um setor, uma ala, eu vou mostrar para você como acontece. Eu tenho alguns indicadores, eu meço antes, meço depois, prova o case para você. Você gasta tanto aqui, fecha um case. Nem eles têm esse mindset, né? Então, talvez o caminho seja investir mais em educação mesmo. Assim. Eu não sei se tem associação de health techs, assim, alguma coisa que... Para desenvolver um pouco mais o setor, para criar mindset disso, para explicar para uma enfermeira do centro cirúrgico, uma chefe do centro cirúrgico, que está lá fechada naquele negócio, o que pode ter de possibilidade, entendeu? O que existe por aí, né? Putz, seria um ganho para todos, entendeu? Porque... esse é um trabalho... Não sei se tem a Associação Brasileira de Startups de Saúde. Nem sabia. Que eu já até... Fui super próximo da turma lá, participei durante um tempo, junto com a Ive, que era presidente na época, e a Cláudia, são duas empreendedoras de saúde também, a Cláudia era vice-presidente da BSS na época, e ela foi fundada por empreendedores de saúde que tinham essa inquietação, tipo, a gente precisa se organizar como empreendedores de saúde para tentar fomentar as entradas. E assim, a quantidade de boas soluções que existem, que não conseguem acessar de fato as instituições de saúde para prototipar, pilotar, etc., começarem a validar seus modelos, suas tecnologias, cara, é imenso. Então eles tentavam... o papel ali é tentar diminuir o gap que existe e de fato levar essas soluções para campo para serem validadas, testadas. Aí tem startups de todos os tipos de tamanho, estágio e soluções ali, e a associação tenta fazer um papel de mediar e construir essa ponte. Mas no limite é uma associação que está fazendo um papel que não foi ocupado por ninguém. Então, são empreendedores que, além de tocar o seu negócio, que já consome 200% do tempo, ainda tem que arrumar um tempo adicional ali. E é difícil, porque você tem que se financiar, tem gente que trabalha de fato para isso. Então, a gestão nova que foi trocada recentemente, assim, tá com bastante desafio aí, mas eles fizeram um trabalho muito bacana nos últimos aí 12, 24 meses para tentar resolver isso. E aí, puxando um pouco o gancho da educação, querendo ou não, o projeto do What's Next, ele é um pouco disso, né? A gente percebeu na Nexto, a gente está basicamente há um pouco mais de 4 anos exclusivamente no setor de saúde. E aí, quando a gente ia para campo, de fato, visitar os clientes, conversar com eles, a gente sentia que faltava muita informação sobre coisas básicas para a gente começar a conversa sobre tecnologia na saúde. Então, coisas que dentro da nossa bolha de tech aqui, para a gente são muito corriqueiras, para quem está ali na ponta da assistência, assim, ninguém conhece. Então, a gente começou uma série de iniciativas, e esse projeto é uma delas, para a gente tentar trazer conteúdo com o máximo de qualidade possível, com pessoas como você, Patrus, que estão aqui emprestando o tempo e o conhecimento para a gente, de fato, fomentar a educação no setor de saúde, trazendo insights aqui para a galera, porque a gente sabe que, de fato, passa pela educação. Assim, se a gente não consegue começar a conversa com uma base de conhecimento equivalente, a gente tem muita dificuldade de dar um próximo passo. Então, a gente está tentando, assim, de uma forma... evidentemente, cumprindo um pouco do nosso papel aqui, além de empresa de tecnologia, é contribuir com conteúdo que ajude o mercado a passar por essas transformações que a gente precisa. Né? Então, acho que é um pouco disso. A gente concorda super que a educação é um pilar fundamental. É isso. E os heads de tecnologia
das organizações de saúde, né? A gente sempre fala hospitais, porque mas de qualquer organização de saúde, né? De operadoras, de clínicas, enfim, de centro diagnóstico, eles têm que também disseminar isso para baixo, né? Eles têm que parar de achar que é um negócio da elite, mais ou menos como foi estratégia lá atrás, né? Não, o planejamento estratégico a gente faz aqui, faz um retiro aqui com o grupo dos 15 diretores, e a gente combina a estratégia e depois desce, né? Sai colando coisa na parede, faz 2 reuniões, manda o PPT para todo mundo, falar, galera, é estratégia, bora tocar. Bora tocar. E não rola, né? Porque tem um distanciamento de formação mesmo. Então, ele não consegue, por mais que você tente traduzir, né? Ele não alcança aquilo, né? Ele não se apropria daquilo. Às vezes até ele entende o que é, mas não se apropria. E se ele não se apropria, ele não assume a liderança daquilo, ele não vai ser protagonista daquilo. Ele vai ser mais uma coisa que veio e ele vai falar, puta, mais uma reunião, agora lá o grupo da estratégia, agora lá, putz, a Next entrou aqui, puta, vamos atender os caras da Next, né? Mais um projeto. Ele fica achando que é mais coisa, entendeu? Assim, se ele inverte a lógica, né, e pensa ele como protagonista e a instituição entende que ele é protagonista também, porque tem, né, ele só não é também, não é só por causa dele, né, tem um contexto todo que favorece ele não ser, né. Então, quem está assumindo esses projetos, né, e eles têm investido bastante, né, tem sempre um CTO, agora tem um cara de digital, tem sempre alguém de inovação. Eles estão entrando nisso porque, de fato, tem muitas soluções aí que são acessíveis e que, de fato, podem ajudar bastante. Esse cara tem que entender que a ponta precisa se apropriar desse know-how, entendeu? Então, a empresa também é responsável nessa educação, né? E de gerar conteúdo, e o que a associação pode fazer é induzir mais, trabalhar também com esse grupo de topo, né? Falar assim, cara, vocês têm que criar programa, a gente apoia, mas, né, essa coisa tem que vir da organização. Tem que descer, né? Porque sem isso não tem diálogo, né? Você vai, é igual a conversa lá, né? O cara, o que você fez aí o ano passado? Eu fiz bastante coisa, rapaz. Eu sei que eu trabalhei 12 horas por dia, tá? Mas eu resolvi muitos eventos. Então, a pessoa não alcança, fica um diálogo mesmo, você falando e o cara olha para você assim, né? E eu já vi isso várias vezes. Eu vou apresentar a solução. Tá, mas para que você está fazendo isso de hora em hora, se o meu turno é de 6 horas? É justamente para você mudar a lógica. O seu turno pode ser qualquer hora. Se eu te mostrar que o volume do andar começa a partir das 11 da manhã, por que seu turno tem que ser de 7 a 1? Não pode ser de 11 às 4? Ou você pode ter uma parte do seu time que entra às 11. Mas sempre foi assim, Patrus. Para mim, o que importa é o turno. Não precisa dessa função de hora aí, não. Mas eu vou deixar ela aqui, se você quiser usar. E você pode movimentar também durante o turno. Se tiver uma intercorrência, entrou 5 pessoas no PA que vão lotar esse andar, você pode olhar e falar assim, não, eu vou deslocar isso aqui para cá. Não, eu não posso deslocar ninguém durante o plantão. Oi? Não, eu nunca fiz isso. Para mim não dá certo. Então, é só... O turno resolve. Então, porque não alcança, aí você fica conversando, entendeu? Porque não tem essa coisa de... Cara, por que a minha escala é desse jeito? Você nunca... Né, nunca tive informação para pensar diferente. Se agora eu tenho, por que... Então, tem um processo de educação mesmo. Esse caminho aí, acho que vai sempre cair na educação, né? E você acha que existe alguma resistência, assim, tipo, puta, não vamos... Será que... pra gente faz todo sentido que todo mundo tenha o máximo de acesso possível a esses conteúdos, de fato, melhorarem sua formação como profissionais, de uma forma geral. Mas você acha que isso é transversal, assim... As empresas estão prontas, falam assim, não, eu quero que esse profissional, porque evidentemente que quando você capacita mais o profissional, você vai ter que estar preparado porque vai vir mais questionamento, você vai ter profissionais mais empoderados, eles vão começar a desafiar mais.
E aí tem aquela velha história, né? Assim, se eu mantenho o pessoal quietinho, executando a operação, eu tenho menos burburinho chegando para a liderança para ter que tratar de profissionais que estão questionando a forma como as coisas estão acontecendo também. Você acha que tem um pouco de resistência por isso também? Assim, de pessoas começarem a questionar mais os modelos? Eu acho que o que tem ainda é margem boa ainda. Tem que espremer mais. Porque, assim, não tem jeito, né? E o ser humano é um pouco assim, a empresa são feitas de pessoas, né? Eu acho que a crise que faz movimentar. Assim, o setor andou muito por conta da crise de 2015, 2016, né? Até então, eu levava, sei lá, 6 meses para definir um perfil de competências lá em 2013, 2012. Não, vamos fazer mais uma reunião, vamos fazer mais uma rodada, eu acho que a gente consegue melhorar um pouquinho o modelo. Aí fazia outra oficina. Tinha tempo, entendeu? Porque o hospital estava cheio, estava crescendo, estava com margem, o número né, as empresas estavam contratando, né? Você suportava ali com uma certa dor os reajustes e tal, e ia levando, todo mundo meio que ganhando. Então, quando não tinha uma grande crise, não tinha uma grande mexida, né? Então, na hora que vem a crise, ou que entra dinheiro, ou que vem health techs criando um modelo completamente diferente, né? Você pega modelos de operadoras que estão tentando quebrar essa lógica, né? De ser só uma operação de cartão de crédito, né? Basicamente, né? Eu faço o contrato com a rede e só fico distribuindo, passando cheque, né? Então, tem gente mexendo com o mercado e isso faz com que a coisa mude. Então, eu acho que a crise é o grande impulsionador. E aí, essas coisas vão ficar menos importantes, entendeu? Ele só pensa nisso, assim, poxa, não vou, né? Isso vai me gerar mais confusão e tal, se ele estiver numa zona de conforto e tiver, né? E eu acho que cada vez menos os dirigentes estão nessa posição de conforto. Eles precisam de gente questionando, de gente mudando, para eles sobreviverem mesmo, né? Para eles darem conta né? Porque a operadora está, né, apertando, enfim, o contexto todo está de maior pressão. Então, eu acho que acabaram os dias dessa possibilidade de ficar ali resistindo. Ainda tem, né? A transformação está acontecendo. Então, no meio da transição, você tem os dois mundos, né? Perfeito. Vamos conviver isso ainda há alguns anos, eu acho, com esses dois mundos. Mas vai ter o grupo que é o grupo que vai crescer e o grupo que ainda vai ficar ali sobrevivendo, né? Então, eu acho que cada vez menos, viu? Cada vez menos tem espaço para esse tipo de... o cara vai ficar me incomodando aqui, né? Pelo contrário, né? Quanto mais ele me cutucar, quanto mais ele puder fazer né? Ou seja, putz, olha aí o que tem no mercado e vê que soluções que atendem para você mudar o seu modelo de escala, para se automatizar isso aqui, para você não ter que ficar igual louco procurando as coisas. Olha o que tem, né? Então, é fácil dele saber o que tem, né? Tem muita feira, tem muito, né? Ou ele pode demandar, né? Elege suas principais dores, né? E chama o mercado. E a gente começa a conversar com o mercado, né? Pô, o tal dos Venture Builder, né? Aquela ideia é muito interessante, né? Então, assim, eu gero um problema, eu ponho os meus problemas aqui, chamo o mercado. Quem quiser ajudar a resolver o meu problema, eu posso me tornar sócio da solução que resolveu o meu problema e ainda ganhar dinheiro com a solução de algo que resolveu o meu problema. Ou seja, ainda pode ser negócio, né? Então, cara... É mais uma oportunidade de, enfim... Sensacional. Tem acho que muitos novos modelos possíveis de você tentar buscar soluções em conjunto. E aí, às vezes, você como instituição ou como liderança pode pensar, poxa, pode parecer um sinal de fragilidade ir para o mercado buscar uma solução que eu não consegui desenvolver dentro de casa. Às vezes é o contrário, às vezes é questão de você, qual a velocidade e o custo com que você chega com essa solução dentro de uma instituição que não é core business para ela resolver escala. É isso. Lógico que é uma parte fundamental da operação, mas desenvolver o sistema que gerencia escala de profissional, não deveria ser. Então, faz todo sentido isso que você está falando. E aí,
assim, toda vez que a gente conversa, você fala muito sobre os modelos de pressão, né? O líder está super pressionado o tempo todo por várias variáveis aí. A gente falou um pouquinho mais recentemente sobre transformação digital, a gente falou sobre pressão de custos e tal. E aí, dentro de custo, eu queria puxar muito esse gancho para a gente falar um pouquinho sobre modelo de remuneração baseado em valor, né? Boa. Porque esse é um assunto que tá ganhando cada vez mais tração e evidência. Todo mundo fala. Isso não é um tema novo na saúde, mas de fato é um tema que se fala muito e que se faz pouco. E todos os modelos de saúde baseado em valor que foram testados no Brasil, de fato, não decolaram. Não virou um modelo que pegou e que todo mundo está usando. Cada instituição tentando montar um modelo muito, muito próprio ali, de acordo com as suas restrições e tudo mais. Uhum. Mas custo é uma coisa que está pegando. E se a gente olhar a performance das instituições de saúde, as que estão listadas em bolsa e as que não, os hospitais foram, e a pandemia também não ajudou nem um pouco nisso, bastante impactados nos últimos anos em função das linhas de custo PNL. Uhum. Né? Então, tem muito hospital aí, como você colocou, que está andando de lado, que não vai crescer e está esperando ali a deriva para ver se alguém se importa em comprar aquela instituição que está ali meio que, puta, ninguém sabe como está viva ainda. Então existem esses fantasmas da saúde aí no meio do caminho e que estão sobrevivendo. Então, pensando nesse modelo, né? Quer dizer, você assumir que toda instituição ela vai passar a ser remunerada pela equação de valor ou de desfecho, que pega desfecho clínico, custo, pertinência, experiência, tal. Uhum. O quanto que, de fato, e aí eu acho que o Sírio é uma boa experiência disso, porque tinha uma definição interna muito clara sobre o que é valor para o paciente, o que é valor para a família e tal, dentro do cuidado. O quanto é que você viu disso acontecendo de fato no Sírio? Como é que você vê isso? Porque é uma instituição privilegiada em função de todos os parâmetros que a gente conhece do Sírio libanês. E o que você vê hoje do mercado, como é que as lideranças estão preparadas para encarar esse novo cenário em que o custo está pressionando tanto, a inflação de saúde está com 3, 4 vezes a inflação econômica na última década, como é que a gente equaciona isso? E sendo um dos setores mais ineficientes de saúde no mundo. A gente é o terceiro maior mercado de saúde do mundo, mas do ponto de vista de eficiência de onde está na lanterna. Como é que você enxerga isso? Como é que era a tua experiência do Sírio? E agora, olhando mais empresas do mercado, como é que você está vendo o gap de competências que a liderança tem ainda para que esse modelo, de fato, aconteça na prática? Cara, eu sempre, quando vem essas perguntas muito difíceis, assim, eu lembro sempre do Gonçalo, né? Gonçalo Vecina, né? Sim. Para quem não conhece, né? Vale conhecer, ele tem um canal também super interessante. Para problemas complexos, se você está pensando numa solução simples, você não está vendo o todo, né? Você está ainda... Você perdeu um bom pedaço aí da solução. Não tem solução simples, né? E essa história do valor, apesar de muita gente simplificar e tal, é complexo para chonga, meu. Assim, porque mexe com toda a cadeia. Sim. Mexe com a cadeia dos fornecedores, mexe com a cadeia do hospital. Ele não tem, às vezes, know-how para simular o impacto se mudar o modelo. Mexe com a gestão de risco, que é talvez aquela... volante ali, o guidão mais sensível ali da organização e na relação dela com a operadora, né? A questão do risco, né? Quem pega o risco? O risco atuarial está dado, né? Assim, a população vai envelhecer, você já sabe que tem mas eu estou falando daquele risco na assistência ali mesmo, né? Tá. Para um evento, aquele poucos % que dá problema e que não é por negligência, não é por imperícia, é porque realmente é da condição humana, né? Você vai ter situações em que acontecem intercorrências dentro do cuidado. Então, medicamentos experimentais, né? Você vem com drogas aí de altíssimo custo, uma judicialização que vem e fala, né? Agora teve até a história do rol taxativo lá, mas enfim, ainda tem um judiciário muito distante que fala, cara,
O médico está falando, na dúvida, o médico é autoridade. Segue o médico. Faz uma medicação aí de 1 milhão e tanto para uma pessoa que tem a doença de 5 para 100 milhões. E faz aquilo, e é um negócio difícil, né? Não é uma solução assim, não tinha que dar. Dá para defender e bater com o mesmo fervor, né? Então... E a gente muda de posição. Se quem está ali na ponta é simplesmente um número que está no prontuário, ou se é um familiar nosso. Exato. Deita né? Fica na horizontal. Fica você ali, dependendo da aprovação do plano para um super medicamento e tal, para ter a cura. É isso. Né? É só pensar você na horizontal, a lógica de custo muda, né? Porque você está na UTI, seu pai está na UTI, você fala assim, não, tem que tentar. Tem que fazer. Faz, né? E aí você ouve um cara de uma UTI de Bruxelas, por exemplo, que é um dos papas de UTI, eu vi um congresso dele há 20 anos atrás. Ele falava assim, não, aqui só entra na UTI quem tem chance de sair. O prognóstico fechado não fica na UTI. A gente fala com a família, a gente tem todo um roteiro para conversar com a família, e a gente fecha o caso, assim, porque nesse leito que tem alguém deitado com prognóstico fechado, eu posso estar deixando de atender alguém que vai sair, entendeu? Que tem potencial de... É um olhar, mas dá para defender e atacar igual falar qualquer tema polêmico, né? Igual falar de qualquer... Então, é muito complexo. A questão é um fator de complexidade, tem que tratar como tema complexo. Você não vai conseguir manejar todas as variáveis, você não vai conseguir uma solução que encaixa, né? Se alguém vende uma solução que encaixa perfeitamente, desconfie, porque ele está querendo vender alguma coisa. Porque está sempre puxando de um lado, né? Assim, esse equilíbrio perfeito. Olha, atende o operador, atende o cliente, atende o médico, atende o fornecedor. Não, desculpa. Né? Alguém está ganhando menos. Então, assim, o que a gente já sabe o fee for service tem que morrer. Ele é danoso, né? Ele é tóxico para a organização, porque a lógica do taxímetro. Então, assim... Não ali incentivo em relação ao melhor desfecho para o paciente, nem para a instituição. Né? Quer dizer, exato. Ele enviesa inconscientemente, né? Assim, olha, não, ele teve uma intercorrência, você recebe mais. Opa! Né? Se ele ficar um dia a mais porque ele precisou... porque a família dele estava no interior, vai chegar só na segunda-feira, passa o fim de semana no hospital. Oi? Quem vai pagar isso? O sistema? Né? Então, e aí o hospital deixa, porque, de alguma forma, o médico vai lá, justifica, e cobra. Né? E é muito difícil você controlar nesse nível, né? Um dia a mais, 2 dias a mais, impossível. Então não tem nível de controle para garantir o fee for service como modelo. Né? Então, assim, tudo é válido para ir quebrando isso aos poucos. Tem vários modelos. O Círio teve uma experiência com orçamento fechado, que é bem interessante. Mas, de novo, você tem que ter um sistema de mensuração, você tem que ter o mesmo sistema de mensuração que a operadora, para os dois poderem olhar e falar, a gente concorda. Tem que ter uma mútua confiança também, né? Isso. De compartilhar esses dados e olhar isso em conjunto. Exato, né? Dados abertos. E aí, como a prática, às vezes, está muito viciada pelo fee for service, na hora que você abre, ela fala assim, opa, não posso abrir isso aqui não, entendeu? Porque um caso que seria de 7 dias poderia ser 4, se você abrir o prontuário e poder ver o caso, e aí você roda um sistema, tipo um DRG, né, que é um desses, né, o DRG, para quem não conhece, Diagnosis Related Group. Se botar DRG lá no Google, você vai achar, é um modelo que a IBM foi pioneira nisso nos Estados Unidos e trouxe também para o Brasil, e tem outras empresas aqui também. Mas ele é um desses que ajusta o case mix, né? Ele fala, bom, para esse tipo de complexidade, para esse tipo de paciente, com essa faixa etária, o esperado, olhando aqui milhões de outros registros, é 3,5 dias. Por que a sua média está 7? Ele começa a classificar os desvios, né? Então fica muito evidente. Então o hospital que está muito longe, ele vai resistir no começo, porque vai ficar um gap. E ele vai falar assim, quem me paga esses 3 dias de ineficiência, né? Porque na hora que eu falo, poderia ficar só 3,5, ele não consegue chegar para o dia seguinte para o médico e falar assim, de 7 pulou para 3, tá? Onde que eu vi um case? E aí, de novo, modelo, pensamento do ágil, assim. Tem que fazer pilotinho, testar, ambiente controlado. Deu certo. Putz, pensar modelos que remuneram todos, né? Então, não adianta só...
a operadora implantar e ela querer ficar com a margem, entendeu? Sim. A operadora implantou. Tem que dividir para toda a cadeia. Toda a cadeia. O médico tem que ganhar mais. Pô, você está fazendo um esforço, não interessa se ele estava fazendo desperdício, se ele estava... Cara, você vai fazer um esforço de tirar na sexta-feira em vez de segunda? Pô, cara, uma parte desses 3 dias a gente vai remunerar. Por isso é complexo, porque tem que criar um modelo que, de alguma forma, remunere todos, né? Então, tem que remunerar o médico, tem que remunerar a operadora, tem que remunerar o hospital. Onde eu vi isso mais ou menos acontecendo e eu fiquei feliz de ver que é uns caras que não entraram em São Paulo, porque acho que ele foi muito contundente no jeito dele apresentar, e ele publicava assim, a ineficiência dos hospitais, né? Pá, né? E aí era meio que um soco no estômago dos hospitais. Foi o pessoal do IQG, que está fazendo uma parceria grande com a Unimed, e aí onde a Unimed tem hospital, ela vai, implanta é como se fosse o DRG, né? Ele é em tempo real, então eu consigo, desde a hora que ele entrou, nas primeiras 24 horas, eu já consigo ter com modelos preditivos, já uma aposta de qual que vai ser a complexidade e o tempo de permanência. Perfeito. E aí, na hora que os médicos se apropriam do DRG, olham para aquilo e falam assim, olha, o que o sistema estiver colocando tem uma margem de 10% para lá ou para cá, pode ser um pouco menos ou um pouco mais. Se a gente conseguir tirar qualquer coisa aqui disso aqui, você vai ter tanto, a operadora vai ter tanto, o hospital vai ter tanto. Topa. E vai equipe a equipe, entendeu? Vi vários cases assim, e os caras assim, faz assim, ó, porque aí tem algum incentivo financeiro, tem um sistema que já está meio estruturado, que está funcionando em alguns lugares, eu vi vários cases desse, e é o Renato Couto, que é um desses lideranças lá do IQG, muito claros nesse sentido. E até ele fala, olha, não é uma matemática tão complexa. Depois que você montou a equação junto com a operadora entrou junto comigo, eu entro junto com o hospital topa, eu faço a gestão dos dados, então não tem essa exposição direta de um ficar vendo, né? Naquilo que está proposto pelo sistema, que já está, né, validado, e a equipe médica tem o tempo de validar isso. Consistiu, tá bom, porque a gente conseguir reduzir, cara, e tem muito, é o tal do mato alto que você falou, né? Tem muito mato alto. Porque ninguém nunca olhou para isso. E aí você olha, cria um incentivo adequado, tem experiências de sucesso que são animadoras, assim, que eu gostei de ter visto, onde você consegue repartir esse mato aí um pouquinho para cada um, né? Então, mas é muito complexo, eu acho que tem que começar pelas beiradinhas mesmo, e acho que a gente ainda está bem... eu não sei assim, qual que é o percentual da remuneração dos hospitais que está no modelo, né? Eu acho que ainda é uma parte, não sei, deve ser uma parte pequena ainda, né? Não sei se menos que 10% ou 20%, eu acho, mas muito legal, temos que sair do fee for service, isso eu não tenho dúvida. Cara, achei muito legal, até acho que vale pra gente aqui pesquisar um pouquinho melhor. A gente deve ter um papo com o pessoal do IQG aqui também. Então, é legal para a gente trazer isso para a pauta e explorar um pouco mais esses cases, porque eu acho que muita gente, eu estou na saúde há 4 anos, ouvi muito pouco sobre boas experiências de value-based healthcare, ou de modelos que tentam fugir ao fee-for-service convencional. Mas muito legal e animador ouvir isso de ti. E, cara, acho que caminhando aqui para o finalzinho... eu acho que a gente já tá meio... Quanto tempo a gente já teve aí? Achei que era umas 2 horas de bate-papo. Seria bom. Mas então, caminhando um pouquinho para o final aqui, eu vou puxar uma pergunta que eu acho que tem a ver um pouquinho com todo esse contexto que a gente trouxe sobre mudança de comportamento, cultura, liderança, gestão, que tem a ver com o que, de fato, acho que o mundo atual está impondo. A gente está rapidamente transicionando do modelo analógico para um modelo de ultra digitalização, né? Absolutamente, assim, na nossa vida pessoal, absolutamente tudo que a gente faz é monitorado hoje por algum instrumento digital que a gente utiliza. É o Waze, é o Google para pesquisa, é algum lugar que a gente está comprando alguma coisa, a forma como a gente está pedindo às vezes o Uber no transporte, etc, etc. A gente está absolutamente o tempo todo
gerando dados para análise desses grandes algoritmos, essas grandes big techs aí que estão, de fato, analisando o comportamento o tempo todo e tal. E isso, naturalmente, está chegando na saúde. É um dos, talvez, dos setores que eu acho que mais está acostumado na galera que está, de fato, lidando com paciente ali na operação, porque normalmente são professores, mestres, doutores e tal, médicos que têm uma carreira enorme do ponto de vista de formação e estão acostumados com ver dados e estudar muito o tempo todo. Uhum. Mas que eu acho que nem sempre estão preparados por essa digitalização que está acontecendo. Estão acostumados a analisar dados, tomar decisão baseada em dados, mas assim, tá vindo uma digitalização muito grande e a enormidade de dados que estão vindo de várias outras áreas que eu, às vezes, como especialista técnico ali naquela atividade, não estava acostumado a olhar, vou ter que passar a olhar. E processos analógicos, que até por uma desculpa de serem analógicos, não eram analisados, porque ficava num papel que depois ia para uma gaveta, numa pasta, não sei o quê, e que ninguém olhava mais, agora passaram a, de fato, estar disponíveis. Então, o que a gente está vendo é que, de fato, as novas lideranças estão sendo confrontadas diariamente por lidar com uma quantidade muito maior de dados e uma necessidade muito maior de tomar decisão em função desses dados. Uhum. E não mais da intuição ou, em algumas situações, do prestígio médico, etc, etc. Uhum. Como é que você... Qual que é a tua leitura? Você acha que a gente tem como ser otimista? No sentido, a galera que está aí hoje sabe lidar com esse movimento que está acontecendo. Pensando no setor de saúde como um dos últimos a, de fato, abraçar a transformação digital como um caminho sem volta? Uhum. Ou você acha que, não, ainda tem muito a ser feito? A gente tem muito que caminhar ainda para que o pessoal entenda que a digitalização de fato é um caminho sem volta, que a gente tem que abraçar isso, não resistir, acelerar esse processo máximo que dá. Assim, eu ia já fazer um pouquinho de comentário. A gente viu que mudou um pouco da pandemia. O pessoal teve que aprender a usar bastante tecnologia para sobreviver. Os médicos tiveram que fazer teleconsulta. A telemedicina, de uma forma geral, avançou demais, mas tem uma série de outros... eu acho que uma série de outras oportunidades aí que ainda estão engatinhando. A gente pode ser otimista? Cara, acho que tem... De novo, tem sempre dois jeitos de olhar, né? Se a gente olhar para trás, eu acho que avançou muito, né? Assim, talvez a gente tenha avançado nos últimos 10 anos o que a gente não avançou nos últimos 50, né? Até porque nem se falava disso, né? Mas o problema é que a gente avançou muito numa referência muito ruim, né? Ou seja, uma referência de prontuário mesmo no papelão ali, aquela coisa e tal. Então, e a tomada de decisão... tem umas coisas meio paradoxais, né? Apesar do viés científico da área técnica, do médico, dessa coisa mais... isso é muito forte na área técnica, né? Parece que no mundo da gestão não precisa do mesmo rigor, entendeu? Eu acho engraçado. Eu estou para publicar um que eu falo assim, eu não vou ensinar PDCA para vocês. Pelo amor de Deus. Se alguém não souber o que é PDCA, não formou em nenhuma área técnica. Aí eu falo assim, mas gente, você não avalia o paciente? Ou você sai dando a medicação? Não, eu avalio, tem que avaliar, né? Ah, tá bom. Depois que você dá a medicação. Depois que você dá a medicação, você não volta e monitora? Uhum. Porra, e depois que você monitora, se não deu efeito, você não muda o antibiótico, você não muda... Cara, e por que na gestão vocês... Não usa... Você esquece do o método. mesmo método. Esquece. Então, assim, traz o rigor da assistência para o rigor da gestão. O mesmo rigor que você tem aqui, traz para cá, pô. Você sai dando... né? Você sai tomando decisão sem exame? Não, tem que ter o exame. Mas por que na gestão você sai tomando decisão sem fazer uma avaliação de contexto, sem entender, sem perguntar o que... Né? Sem fazer uma
uma investigação sobre o assunto antes de tomar a decisão? Por que você acha que você já tem a solução antes de investigar a causa, né? Então, assim, o mundo da gestão, e aí, assim, apesar dele ter o viés do método científico muito forte na técnica, na ciência, no protocolo, e aquilo ser quase que sagrado, né? No mundo da gestão, não. No mundo da gestão, a impressão que dá é que, assim, cara, faz aí, velho, experimenta, tal. Peraí, mas a gente tem bastante conhecimento. Não, isso é tudo teórico, a gente tem que fazer na prática. Então, assim, dá meio que uma chutada de balde, né? Então, eu sou otimista quando eu olho para o passado, assim, a distância era muito maior e a gente está avançando. Mas, de novo, a maioria ainda não está informatizada, a grande maioria, né? Porque, de novo, pensar Sírio, pensar Einstein, pensar HCore, não vale, né? Porque não são a realidade do Brasil. De verdade, não são a realidade do Brasil. São Paulo já não é a realidade do Brasil. Dá para pegar quase que qualquer hospital aqui já não é a realidade do Brasil. Se você vai para fora, cara, assim, que são a grande maioria dos hospitais, então você pensa, são 7 mil hospitais, né? Você tira aí 50, 100, tal, se muito, né? 200, 300 que estão totalmente informatizados. O restante. Então, quando eu olho o todo, e aí eu penso o setor público e o setor privado, não tem separação, né? Você fala, tá bom, os hospitais do SUS já informatizaram uma boa parte com o sistema lá, tananã. Cara, vai ver a informação que está lá dentro. Por quê? Porque o mundo da gestão ainda não amadureceu lá dentro. Então, os caras não têm compromisso com o registro. Então, o fato de estar informatizado não significa que tem dado, entendeu? Às vezes tem o dado informatizado, mas ele é de péssima qualidade ou ele simplesmente não existe, né? O sistema está lá, mas ninguém usa. Então, o que eu acho que está mudando é, com a facilidade de investigar essas coisas de forma mais clara, né? A gente consegue trabalhar uma massa grande de dados e perceber esses gaps muito claramente. Isso está chamando a atenção para... Peraí, a gente registra assim? Não, pelo amor de Deus. Não pode, tal. Porque antes nem se via, entendeu? Fazia-se lá e nem se sabia se o dado era de qualidade ou não, porque nunca ninguém usou aquilo, né? Pô, quantas vezes a gente pediu a base e falou assim, não, mas essa base aqui a gente não grava. Não, mas não grava. Mas vocês não têm, então, série histórica de... Não, a gente não tem. Mas nunca ninguém pediu também. e ainda se bobearam, falaram assim, mas para que mesmo você quer a série histórica, né? Porque nunca parou para pensar muito nisso. Então, assim, eu sou mais... Assim, não é pessimista, eu acho que ainda tem um caminho longo para caminhar. Nós vamos ter muito descompasso, né? Eu acho que vai ter setores que estão muito mais avançados que vão chegar e vai tornar esse processo mais lento, porque você vai estar numa velocidade aqui, eu brinco, né? Você vai entregar um monte de Ferrari, mas os líderes ainda vão andar a 60 por hora, entendeu? Porque eles não sabem como andar numa Ferrari a 200 por hora. Então, o máximo que eles vão conseguir é pôr a terceira marcha ali. Então, ainda tem um processo que eu acho que é de mais de médio e longo prazo, que é de criar massa e musculatura para usar a potência que a tecnologia vai trazer, Perfeito, usar a potência que os dados vão trazer, entendeu? Então, nesse sentido, eu sou menos otimista. Eu acho que não é um processo curto. Eu acho que nós vamos viver muito embate ainda. Claro, vai ter os grandes cases, quem tem bala, e esses caras vão entrar na frente, né? Mas, por mais que, sei lá, a gente estava falando da Alice esses dias, né? Não, uma health tech, legal. Assim, tá, 3 mil vidas? Não, passou para 10. Tá bom, se em 10 anos vai ter o quê? Talvez 1 milhão? 2? Se exponenciar demais, tá bom, 5, mas não vai fazer cosquinha, entendeu? Ainda é 10% do que a gente tem que impactar, né? E a gente tem que pensar SUS, a gente tem que pensar assim, o sistema... a gente tem que cuidar do SUS, né? Porque nós todos vamos precisar dele, né? Assim, pensa, nós vamos aposentar com a aposentadoria do INSS, o seu plano de saúde vai custar... Uma fortuna. $10 mil, você já vai estar com 60 anos. Você vai precisar do SUS, cara. E assim, tomara que o SUS funcione bem e continue crescendo e se consolidando, porque... e até eu vou preferir algumas coisas do SUS do que muita coisa que já está aí, no privadão, entendeu? Então,
Eu conheço alguns que eu sou muito mais ir para o SUS do que ir para Eu também. para alguns hospitais que estão aí. E que bom que a gente ainda consegue competir, porque ainda tem essa coisa de fazer plano a R$ 150, não tem milagre, né? Você tem que fazer caber dentro de R$ 150. Então, me dá medo um pouco, porque num país que é pobre e que é muito carente, né, e tem uma exclusão muito grande, os R$ 150 atrai, né, e é o plano que a empresa vai conseguir pôr, né? Exato. Então, também um pouco do pessimismo é isso. Quem vive de R$ 150 não vai provavelmente... ele vai conseguir, ele vai investir enquanto der eficiência, né? Enquanto tiver um mato alto, ele vai continuar investindo. Mas quando ele precisar fazer grandes volumes de investimento nos níveis maiores de otimização, ele não vai conseguir. Ou gerar valor mesmo, que às vezes ele vai ter que gerar valor e uma parte desse valor vai custar também, né? Para um ticket de 150 até R$300, que seja o dobro, assim, a gente ainda está falando de um ticket muito baixo para a saúde. É isso. E a gente está vendo movimentos aí que estão acontecendo, até algumas health techs tentando trazer e fazendo um trabalho muito legal de tentar propor alguma coisa nova, mas é difícil, cara. É bem difícil. Exige muita coragem de fato, desafiar o sistema que tem aí. Cara, tem muito custo envolvido. E, cara, vamos ver como é que... Eu torço para que esses modelos encontrem um caminho e a gente, de fato, consiga impactar mais gente, consiga resolver um dos problemas que a gente tem enormes, que é acesso, né? Sim. Sem dúvida. Mas, cara, eu acho que tem um desafio grande aí a ser vencido. Sem dúvida. Eu também gostaria de dar uma notícia mais animadora, assim, mas é a mesma do nosso país, né? Essa visão, assim, de que a gente ainda perde muito tempo, né? Na educação, enfim, na formação das pessoas, no investimento em saúde, enfim, como um todo ainda, eu acho que não dá para isolar os hospitais desse contexto e achar que eles vão ter uma vida muito diferente, né? Então, eu sou mais pé no chão em relação a isso. Mas, de novo, sempre que eu olho para trás, eu fico animado, porque tem avanços e no horizonte de tempo mais longo, a gente consegue ver, de fato, as mudanças. Não tem dúvida. Muito bom, Patrus, para a gente pegar a parte finalzinha aí, os últimos minutinhos, queria que você deixasse aí as palavras finais, uma dica aí para as lideranças que estão assistindo a gente, sejam de health tech, sejam lideranças assistenciais. Qual que é a sua mensagem final? E aí, pensando um pouquinho para o futuro, o que você quer deixar de mensagem para a turma que está nos ouvindo? Boa. Cara, a mensagem é assim... Levantem do sofá. Tipo, saiam do sofá, sabe? Você está relaxadão aí, vendo o vídeo, vendo a aulinha e tal. Desliga o resto, foca, né? Faz seu plano de capacitação, né? Assuma o comando da sua área, assuma o comando da sua unidade. E olhe sempre a oportunidade que você tem na mão, entendeu? Seja o líder da oportunidade, não fique reclamando do que vem, entendeu? Não espere vir, né? Porque tem uma onda, e de novo, como qualquer onda, né? Você pode subir, surfar e ser barato, né? Você está ali curtindo, e também você pode tomar um caldo, né? Então, se você perder o time, você vai tomar um caldo. Então, levanta... né? Foca, desliga esse monte de coisa que está ligado aí do seu entorno. Um monte de distração, né? Exato. Isso, cuide da distração. Esse é um negócio assim, a gente está o tempo todo sendo assediado por distrações múltiplas, né? Então, seja disciplinado, né? Mexa-se, porque é agora. Eu acho que ainda tem tempo, o setor não é tão ágil quanto você pode ser, então... você individualmente consegue se desenvolver mais rápido do que o setor, então você consegue nadar para pegar aquela onda que está se formando, né? Sim. Então, comece a nadar, né? Suba na prancha, porque tem uma onda bacana aí de transformação e você pode ser protagonista dela, né? Você pode surfar nela, né? E eu acho que tem muita oportunidade mesmo para quem correr e nadar ali para pegar essa onda. Muito bom. Gente, senhoras e senhores,
Esse foi Fábio Patrus, uma das maiores lideranças em saúde do país. Obrigado, Patrus. Obrigado. Obrigado você, cara. Valeu, muito bom, cara. Obrigado. Parabéns pela iniciativa aí. Foi excelente, cara.